Hello, protagonista! Estamos de volta com mais um episódio do Juliana Góes Podcast. Eu sou a própria Juliana Góes, te recebo aqui toda segunda para a gente falar de assuntos importantes sobre essa vida, meu bem. Então, hoje, nesse seu momento, talvez um pouquinho mais de inteligência emocional, um pouquinho mais de autoconhecimento, um pouquinho mais de ferramentas no seu desenvolvimento humano fariam diferença na sua vida? Então fica, porque aqui é o lugar para você recarregar esse lugarzinho dentro de você, onde reside a sua essência, onde você tem já uma série de atributos, de competências, de habilidades, de qualidades, mas que muitas vezes estão aí esquecidos nesse emaranhado todo que é a nossa própria vida, os altos e baixos, os desafios, as alegrias, sim. Mas aqui é um lugar para você se relembrar de quem você é na essência e eu espero poder estar do seu lado muitas vezes. Então, meu bem, se você está aqui nos assistindo no canal do YouTube, que já tem ali mais de 16 anos, minha gente, deixe o seu like, porque aqui a direção sempre diz que quando vocês deixam like, o vídeo, assim, os resultados são bem diferentes, ajuda muito. Então, quero ver mesmo na prática se isso tá continuando dando certo, bora time. E se você tá nas plataformas de streaming, lembra de seguir o podcast e avaliar depois, porque isso ajuda muito que essa mensagem possa apoiar mais pessoas, apoiar mais mulheres a relembrarem quem elas são, a sua potência, confiarem, terem fé em seguir em frente, independentemente do momento que elas estejam vivendo. Agora, verdades sejam ditas. Minha amiga, é assim que eu chamo vocês, adoro. Amiga, seguinte, tua sonequinha do despertador tá arruinando a sua vida. Nossa, Ju, mas hoje você tá dramática. Não, é verdade, e eu vou desenrolar esse episódio sobre gestão de tempo, gestão de demandas, prioridades, rotina, de uma forma que talvez você ainda não tenha parado para prestar atenção. E basicamente, minha querida, o que eu tenho percebido na minha vida é que cada vez que eu aperto aquele botão da soneca, coisas acontecem ao longo do meu dia. Eu tô traçando um paralelo. E aí junta com tudo que eu tô estudando, né? Que olha, amém, graças a esse bom Deus, no começo do ano que vem terei meu diploma em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, amém! Minha especialização acadêmica, né, nesses assuntos, então eu tô mais observadora ainda de mim mesma, porque daí eu acabo me usando como um laboratório. Mas a gente só consegue fazer isso de verdade, eu não sei se você já reparou, mas quando a gente tá num momento de ter uma boa relação com a gente, tá? E isso eu não tô falando se você tá passando por um alto ou por um baixo. Ter uma boa relação é passar por altos e baixos tendo uma boa relação. Se as coisas estão difíceis, se está apertado aí, os desafios estão vindo, não quer dizer que você vai ter uma má relação com você, mas dá para você perceber que você pode melhorar sua relação com você na maneira como você se trata. Então vamos lá, né? Como que você tem usado esse diálogo interno? Como que você fala com você? Quais são os nomes que você se dá? Quais são os julgamentos que você faz para com você? Primeiro de tudo, esse é o primeiro recado. E é engraçado pensar que eu era uma pessoa que eu me tratava muito mal sem saber, né? Sem saber. Eu já contei aqui no podcast, sempre tem gente nova, então eu vou resgatar a história do avião. Eu tava voltando da Índia, em 2016, acho que era alguma coisa assim. E fiz uma conexão em Londres, porque eu fui dar uma palestra lá. E aí, beleza, foi tudo lindo, maravilhoso e tal. Eu tava no aeroporto vendo vitrines. Eu adoro ver vitrines, é uma parte minha de contemplação e é um atributo que ajuda na minha criatividade. Então, às vezes, as pessoas podem olhar de fora de um contexto superficial e falar: ai, bobagem, ficar ali perdendo tempo olhando vitrine, nem vai comprar, não vai entrar na loja, não vai. Gente, olha que absurdo quando a gente se julga nesse nível ou quando a gente deixa alguém julgar nesse nível. Se você tem algo que te atrai genuinamente, que é um movimento saudável, que não te causa danos, que não te causa problemas, começa a entender o que isso está nutrindo dentro de você, tá? Então, para mim, por exemplo, observar vitrines em loja de móveis, eu amo, meu Deus, brechó, os brechós quando são bem organizados e têm antiguidades, eu fico enlouquecida. Eu amo porque isso tá nutrindo um lugar meu
da criatividade, das referências artísticas, tá me dando novas informações de cores, texturas, formatos e possibilidades. E eu sou uma pessoa criativa, eu preciso beber de alguma fonte. Agora, se eu olhasse para isso como sendo uma coisa boba, fútil ou superficial, eu estaria negligenciando um aspecto que é importante para a construção do meu potencial, entende? Só que aí, agora que eu já te expliquei tudo isso, eu tava lá olhando as vitrines do aeroporto de Heathrow, que é um dos maiores do mundo, já foi, eu acho, o maior do mundo, não sei. Tive essa informação, eu tive esse devaneio, mas estava lá, e é gigantesco, né? E eu tava olhando uma vitrine belíssima, eu não lembro o que que era exatamente, qual era a marca, mas tava viajando, assim, em Nárnia. Quando eu ouço a última chamada do meu voo, só que não é um pulo e ali até o portão. É uma viagem, às vezes você leva 10 a 15 minutos para se deslocar até um portão, dependendo do local onde você se encontra no aeroporto. Aí eu lembro que eu corri, mas eu corri como se não houvesse amanhã, e a minha corrida inteira foi me xingando. Porque você faz tudo errado, porque você é uma idiota, ficou parada que nem uma idiota, na frente de uma vitrine idiota, pra nada, pra perder um voo, porque não sei o que você não faz nada direito, você só se atrasa. E, gente, foi assim, foi uma loucura. Quando eu cheguei na porta do portão, eu tava exausta. E assim, beleza, eu corri um pouco, eu tenho preparo, eu treino há muitos anos, mas eu tava exausta. E o que que era? Exausta mentalmente pela enxurrada de chibatas que eu me dei. Então é exaustivo você ser a pessoa que tá todos os dias te falando algo ruim sobre a sua identidade, sobre o seu merecimento, sobre a sua capacidade, sobre todos os níveis das suas crenças mais importantes. Ser a pessoa que se autocritica e que se julga demais é exaustivo mentalmente. Daqui a pouco você tá cansada fisicamente também. É uma avalanche de toxicidade. E é você que tá fazendo isso. E era eu que fazia isso comigo. O dia que eu descobri isso foi libertador. E foi ali no aeroporto, quase perdendo voo, me xingando no caminho inteiro que eu fui correndo. Aí eu voltei pra mim e falei, cara, é assim que eu falo comigo? É assim que eu falei comigo a minha vida inteira? Não, não é possível. Não é possível que é assim que eu me trato. E naquele dia eu percebi que eu me tratava muito mal e eu nunca tinha percebido. Eu já tinha mais de 30 anos. Quanto tempo da vida eu passei sendo uma carrasca comigo, sabe? Mas é libertador. Então, ao invés de você se culpar, se eu ficasse me culpando, mas eu me tratei assim a vida inteira, que coisa horrível. Não, move on, né? Vamos em frente. Bora, time, gente. Como eu me trato melhor a partir de agora. E levou muitos anos para eu perceber esses movimentos no modo automático que vinham, esses reflexos, esses impulsos e reatividades me tratando mal. Às vezes ainda vem, mas de uma forma bem mais rara e controlada. Eu sinto que hoje eu consigo ter um diálogo maduro comigo, sincero, honesto, que tem vezes que eu tenho que falar, levanta-te e luta, né? Mas, na maior parte do tempo, eu me trato com respeito. Eu não me respeitava. Como o mundo vai me respeitar se eu não sei fazer isso por mim? Como eu exijo que alguém me respeite se eu não sei fazer isso por mim? Então começou ali. E dali em diante, eu percebi alguns movimentos, né? A gente falou sobre se perceber na maneira como você se trata e se perceber na maneira como você vai se deixando para depois. E o meu se deixar para depois tem a ver, eu estava atrasada para o voo, tem a ver com atrasos recorrentes. Quase que uma vida. Hoje em dia já não tenho tanto isso, mas hoje eu tive, e vindo pra cá pro escritório gravar esse episódio, eu falei, não, preciso falar sobre isso. Que é o raio da soneca de manhã. Amiga, me fala uma coisa. Você aperta o botão da soneca de manhã? Amiga, olha pro meu olho, você aperta o botão da soneca de manhã quantas vezes? O seu dura quanto tempo? A minha soneca dura 9 minutos. E eu vou te falar uma coisa sendo muito sincera, isso tá atrasando a sua vida toda. Eu percebi isso comigo porque hoje eu apertei o botão da soneca 3 vezes. Isso significa se a minha soneca tem 9 minutos, 3 vezes 9, 27. Espero estar certa nesta conta, porque eu sou de humanas e não de exatas. Mas quase meia hora da minha vida, resumindo. O que
que eu percebi que aconteceu? Dentro da literatura védica, a gente estuda sobre Dharma, que é o seu propósito, a sua essência, o que a sua alma tem de atributos e veio fazer nessa vida. E a gente estuda Karma, que é uma série de reações às ações que você tem ou deixa de ter. Karma não é ruim nem bom. Karma pode ser ruim, pode ser bom e pode ser ruim, mas não precisamos dessa dualidade aqui, tá? Quando a gente fala de karma, você pode pensar nas ações das suas reações ou da sua falta de reações. E aí eu falei, gente, do ponto de vista kármico, se eu aperto a soneca 3 vezes, eu tô dizendo 3 vezes que eu quero atrasar a minha própria vida. Não é mais 5 minutinhos, eu estou atrasando a minha própria vida. Ponto. É ou não é? E aí, meu bem, fui almoçar com o Krika hoje, chegamos no restaurante 12:10, já conheço o restaurante, tinha que estar 1 no escritório. Hoje, o prato do dia, que é o prato que deveria estar mais que pronto, não estava pronto. A moça falou, vai levar aí uns 20 minutinhos, vocês querem esperar ou pedir outra coisa? Sim, 20 minutinhos dava. Não, levou quase 40. Atrasou. A culpa foi minha? Aparentemente não, mas foi. Vamos lá, segue o fio. Terminei de comer, já era 1 hora em ponto. Esqueci a mala da patinação da minha filha em casa, que eu tenho que levar ela para patinação hoje, tá? Vindo pro escritório, Krika tava lá almoçando comigo, né? Daí espirrou molho de tomate na camisa branca dele. Voltamos para casa para pegar a mala que eu esqueci. Ele subiu, se trocou. Quando ele foi sair, ele, ué, você ainda tá aí? Eu falei, o Uber tá demorando muito. Sabe quanto tempo eu cheguei aqui no escritório? Quanto tempo eu levei para chegar? Qual foi o meu atraso? Era para eu estar aqui a 1, eu cheguei aqui 1h27. Amiga, disse não é karma você colocar o raio da soneca de manhã. Começa a observar todos os atrasos que fogem do seu controle e você, se tiver muito distraída, não vai perceber que tem a ver com a sua própria atitude de apertar o botão da soneca. E eu tô te falando isso porque já faz uns 3 meses que eu tô fazendo esse autoestudo. E como sou eu que acordo de manhã para levar as crianças para a escola, fazer lancheira, eu parei de apertar a soneca e eu comecei a deixar o telefone bem longe. Eu fiz um estudo de literatura não, desculpa, gente. Um estudo meu, mapa astrológico védico. E aí, esse meu amigo Ananta Vishnu, que faz a leitura para mim, ele falou o seguinte, Ju, observa aqui, o seu Saturno, ele tá debilitado, você precisa de consistência, você precisa de organização, você precisa disso, aquilo, senão o negócio vai desandando numa proporção muito grande. Aí eu, tá bom, parei de apertar a soneca, eu entendi o recado. Aí passei vários dias, gente, como flui, eu chego antes nos lugares, as coisas dão certo. E aí nesses dias que eu tava de repouso, que eu tô assim super cansada, exausta, eu, não, uma sonequinha, aí as coisas vão se desenrolando, vira uma bola de neve. O que é que você tá, qual é o botão que você tá apertando na sua vida? Não precisa ser o botão da soneca de manhã, mas o que é que você tá deixando de fazer? Deixando de colocar para o mundo, às vezes é um vídeo que você está deixando de gravar, é um relatório que você está deixando de entregar, ou é a sua própria consulta médica que você está deixando de marcar. Isso está causando outros atrasos na sua vida. Aí você fala, mas aí eu não saio do lugar, os meus resultados não vêm, eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer. Será? Eu não tô aqui para te apontar o dedo, nunca farei isso, porque primeiro eu tenho que olhar para minha própria vida, né, e me consertar, mas eu tô aqui para te dizer que eu tô olhando para minha vida e tô percebendo que cada coisinha que eu deixo de fazer ou a soneca que eu aperto de manhã estão atrasando coisas de acontecerem, porque eu tô deixando de fazer movimentos esperados. Se eu me propus a acordar às 6h15, eu tenho que acordar às 6h15. E se eu tô com uma baita preguiça, eu tenho que levantar, lavar o rosto, acorda, levanta, luta. Então, eu tenho percebido nas entrelinhas do dia a dia as coisas que eu adio, uma resposta difícil, uma conversa difícil, um feedback, ou a raio da soneca. Coisas demoram mais para acontecer para mim. Aí vai entrando num processo de estagnação, fica tudo meio truncado, mas é karma, amiga.
Então dá pra gente olhar por essas lentes também. E o meu convite para você é entender de que forma você está deixando de fazer o que você deveria fazer e isso está impactando outros movimentos, outros desfechos, realizações e coisas boas que estão prontas para você e não estão vindo. Então faz um compromisso comigo, olha no meu olho, se você estiver me assistindo, se você estiver me ouvindo, finge que está olhando no meu olho. Se compromete com uma coisa, uma coisinha. Eu me comprometo com vocês de que amanhã eu não vou apertar soneca e na semana que vem também não. E aos poucos eu vou voltar para um lugar muito bom que eu encontrei de não apertar soneca mais. A minha vida fluiu, minha vida andou e agora caímos de novo, né? Mas aí o que a gente faz? Levanta e luta. De novo. Começa de novo. Começa de novo, de novo e de novo. Então vamos lá, qual é o compromisso? O que você tem que fazer? E você vai fazer hoje. No mais tardar amanhã, você consegue? Escolhe uma coisa que você consegue fazer hoje e no mais tardar amanhã. Você vai ver só como alguma coisa vai andar na tua vida. Para de adiar, para de postergar, porque, gente, toda ação tem uma reação, karma. E você provavelmente tá aí se enrolando por causa de uma coisa boba e deixando de ver progresso naquilo que é importante para você, tá bom? Então, o recado está dado. Esse foi mais um episódio de um relato pessoal e de um autoestudo. Mas, gente, é muito bom quando a gente se percebe nesses detalhes. E o que eu quero trazer aqui é autopercepção. Não é auto-julgamento, é autopercepção. É diferente, tá? A autopercepção te leva para um lugar de protagonismo em que você consegue assumir as rédeas e fazer diferente. Auto-julgamento, você se põe na cadeirinha de vítima, nada acontece, nada funciona, porque você está à mercê das circunstâncias. É protagonismo que a gente nutre aqui, é ou não é? Então, bora, time, me conta nos comentários o que você vai fazer. E se você chegou até o fim desse episódio, comenta, acabou a soneca. Acabou a soneca, amiga. É o famoso provérbio filosófico popular, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo pra soneca. Quer? Vai dormir mais cedo. Sai do raio dessa tela mais cedo, de noite, porque isso faz mal, atrapalha teu sono. Então é a gente ser um pouquinho mais amorosamente firme, ajustar nossa rotina e seremos protagonistas do despertador, ou até, eu cheguei num ponto que eu me orgulho, mas eu confesso que eu não estou honrando. Me orgulho porque meu olho abre antes do despertador, pouco antes, minutos antes. E eu não estou honrando porque eu não estou levantando. Eu estou ficando até tocar, ficando na cama aqueles últimos minutinhos, mas a soneca não apertaremos mais, combinado? Comenta aqui e até a semana que vem, meu bem. Estarei em Portugal. Provavelmente quando você receber esse episódio eu já devo estar voltando, mas eu vou gravar, vou ver o que acontece. Vou tentar gravar por lá e bora, time, semana que vem a gente deve ter alguma coisa nova por aqui. Te vejo segunda às 11h11. Compartilha esse episódio com quem precisa parar de apertar a soneca. Um beijo e até a próxima.